A graça e a paz, meus irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que todos estejam na graça do Senhor. Mais um dia, mais um domingo, estamos aqui para trazer a meditação para os irmãos. Sabemos que o momento não é tão agradável como já não está sendo há dias, Mas, por último, acho que estamos indo para o pico. Esperamos que passa logo isso e que Deus possa estar guardando todos nós e que nós possamos estar sempre lembrando e orando por aqueles que têm perdido seus entes queridos. Quero agradecer ao Senhor por cada um de vocês, pelas mensagens já recebidas, pelo dia do pastor. Muito obrigado. Eu tenho alegria, nós, de sermos pastores de vocês, de estarmos aqui na direção do Senhor. Que Deus possa nos abençoar mais e mais. E hoje, meus irmãos, eu quero estar falando sobre o choro de Jesus. Quando Jesus chorou. Mas antes eu gostaria de estar trazendo para os irmãos aqui a questão do choro. O choro é algo que acompanha o homem desde a sua existência, Uma das primeiras coisas que o homem faz, ou a humanidade faz, quando nasce, é chorar, Quando a criança nasce, a primeira coisa que ela faz é chorar. Chorar significa respirar para a criança. Chorar significa estar vivo. E quando ela não chora, o médico dá um tapinha na bunda para poder chorar, porque significa estar vivo. E chorar, segundo os estudos, faz bem. Chorar faz bem, fisicamente e emocionalmente e psicologicamente. O choro aumenta a sensação do bem-estar e diminui a dor, restaura o equilíbrio emocional. Assim se dá o choro. O choro expressa uma gama de sentimentos, como remorso, arrependimento, indignação, angústia, tristeza e raiva. Tudo isso expressa o choro. Chorar é um pedido de ajuda. Chorar conforta o luto. Além da limpeza das toxinas dos ductos lagrimal, e elimina também as bactérias. Quando choramos, há uma liberação daquele hormônio chamado endorfina. E esse hormônio endorfina, ele promove um bem-estar em todo o nosso organismo. Então, quando choramos, há a liberação do hormônio endorfina. A Bíblia diz que bem-aventurados que choram, em Mateus 5,4. Mas que choro é esse que é bem-aventurado? É o choro pela justiça, é o choro pela dor daqueles que sofrem, é o choro pela sede de Deus, é o choro pelo mundo perdido. Nesse sentido, são bem-aventurados os que choram. E eu quero mostrar ou trazer para nós aqui nessa noite, de uma maneira mais simplificada, os momentos, a circunstância em que Jesus chorou. Primeiro, Jesus chorou quando perdeu o seu amigo Lázaro. Quando ele perdeu o seu amigo Lázaro, ele chamou, que está em João 11, 32 a 36. Eu vou ler esse texto e para a gente ganhar tempo, para não aumentar tanto tempo, fala assim: Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus e ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou.
Então disseram os judeus: vede quanto o amavam. Então nesse momento Jesus chorou. Quando ele recebeu a notícia, ele ficou mais alguns dias lá. Ele não veio rápido. E há um questionamento: por que Jesus não veio? Jesus não se importou. Jesus queria realmente que Lázaro morresse para ele depois ele mostrar o seu poder, mostrar a sua glória, né? Mas enfim, quando Jesus chega na casa da família, encontra aquele ambiente triste, aquele ambiente para baixo, porque Jesus praticamente era quase um membro da família. Além de ser muito amigo de Lázaro, sempre que Jesus viajava para Betânia, ele hospedava na casa de Lázaro. Era uma pessoa muito amigo, muito próximo da família. Então, quando ele viu tudo aquilo, o seu coração se angustiou, se abalou, porque ele amava muito a Lázaro e toda a família, ele amava muito. Então Jesus chorou. Mas Jesus chorou não só pela morte de Lázaro, ele chorou também por todos aqueles que sofriam, por todos aqueles que estavam com dor no coração, por todos aqueles que perderam, além da família, dos amigos, que perderam os seus entes queridos. Então Jesus sentiu muita tristeza, muita dor do seu coração. E nesse momento, Jesus chorou. O segundo momento que Jesus chora, ao entrar em Jerusalém, aquela que nós falamos, a entrada triunfal em Jerusalém, em Lucas 19, 41 a 44, Lucas 19, 41 e 44, ao entrar em Jerusalém, aquela entrada triunfada em Jerusalém, Jesus chora também. Depois você lê o texto, Jesus chora. Jesus amava Jerusalém, Jesus amava as ruas de Jerusalém, as ruas percorridas por tantos profetas, né, como Jeremias, Isaías e outros. Então Jesus amava a arquitetura de Jerusalém, Jesus amava a cidade de Davi conhecida, Jesus amava os muros de Jerusalém, Jesus amava as portas de Jerusalém, mas Jesus amava muito o templo de Jerusalém, o templo que era o centro da vida daquele povo, o templo que era o centro da vida dos judeus. Jesus amava muito, seu coração sentiu ao ver tudo aquilo. Então Jesus chorou. Jesus chorou pela destruição do templo, porque ele visualizava, ao entrar em Jerusalém, e ele ver tudo aquilo, Jesus visualizava, Jesus via tudo que iria acontecer. Por isso, ele chorou. O templo era ali onde os judeus adoravam a Deus. Era ali onde Deus fazia presente no templo. Era ali onde ele falava com o povo. Era ali que era o lugar de arrependimento. Era ali que era o lugar de perdão e de cura. Era ali que havia o conserto. Era ali que havia renovação e alegria. Então Jesus chorou ao contemplar que tudo aquilo seria destruído, que tudo aquilo em breve seria destruído. Então nesse momento Jesus chora. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os meus filhos, assim como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Quantas vezes eu quis reunir todo esse povo, todas as pessoas, toda a igreja, todos os meus filhos. Quantas vezes eu quis reunir e abraçá-lo e ter, mas vocês me rejeitaram. Quantas vezes eu quis abraçá-lo, tê-lo vocês, mas vocês me rejeitaram. Ao chegar ali, ele sabia que tudo aquilo seria destruído. Ele sabia o que ia acontecer. Ele teve a visão, ele via, ele vê, ele é Deus. E ele sabia que ia ser destruído. O seu coração, a sua alma, o seu espírito
se constrange, então ele chora. Ele chora pelo afastamento do povo, da sua lei, dos seus princípios, dos seus ensinos, de tudo aquilo que foi ensinado durante anos pelos profetas. Ele chora pelo afastamento do povo, afastamento de Deus, pelos pecados de Jerusalém. Ele chora. Ele chora porque não houve arrependimento, porque Deus não tem alegria na morte do ímpio, não tem alegria na punição. Então ele chora porque não houve arrependimento. Ele chora pela angústia e pelo sofrimento que aquele povo iria ter logo mais. Pela dor daquele povo, ele chora. Ele chora porque eles não aproveitaram a oportunidade que teve, enquanto milhares não teve a oportunidade. Ele chora porque eles não aproveitaram a oportunidade, enquanto muitos não teve. Então Jesus chora. Ele chora porque a cidade seria deserta, seria uma cidade fantasma um dia. Ele chora porque profanaram o templo, mataram o seu rei, mataram os seus príncipes, mataram os seus profetas, as suas famílias e seus filhos, e seriam levados para terras estranhas. Então Jesus chora ao contemplar tudo isso. Ele chora e ele sente. Mas Jesus chora também, terceiro choro de Jesus. Jesus chora também no Getsêmani. Lá em Hebreus, no capítulo 5, vai falar que Jesus derrama lágrimas no Getsêmani. Aqui nós temos um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus, um dos momentos mais difíceis. Ele estava com seu coração profundamente triste, em profunda angústia. Ele chorava, lágrima descia dos seus olhos, porque estava sobre ele, meus irmãos, todos os pecados da humanidade. Naquele momento estava sobre ele, e ele carregava ali todos os pecados da humanidade. Ele teria que suportar e carregar todo o peso dos pecados de todos nós. O seu pecado, o meu pecado, estava sobre Jesus. Todas as feridas, como diz Isaías, ele levou as nossas feridas, nossas doenças, estava sobre ele. Nesse momento ele chora. E nesse momento ele chora também, expressando a sua humanidade. Ele chora expressando a mais alta e mais elevada compaixão. E nas suas lágrimas não havia mancha de pecado. Nas suas lágrimas só havia tristeza e dor. Nas suas lágrimas só havia tristeza, dor e muito amor. E muito amor por aqueles que ele sabia que iria sofrer, porque afastaram do Senhor e não ouviram a sua voz. Meus irmãos, eu creio que Jesus continua a chorar. Eu creio que Jesus chora ainda hoje pelo mundo pelo qual ele deu a vida e está atolado no lamaçal do pecado. Ao olhar o mundo, ao contemplar as nações e os povos, ele vê que por quem ele deu, por quem ele se doou, estão atolados no lamaçal do pecado. Ele chora pelas nações pecaminosas, carregadas de iniquidade e de filhos corruptos. Ele chora. Ele chora porque as autoridades se corromperam, porque as autoridades se subordinaram, porque as autoridades subornaram os seus líderes. A lei se afrouxa. Ele chora. Ele chora pela ganância
das nações, pela ganância dos líderes, e por essa ganância sem limite, eles provocam a guerra para ter, pelo poder e a matança de milhares de pessoas todo ano. Por isso eu creio que Jesus chora. Ele chora pelos corações perversos que com crueldade matam e faz coisas cruéis a cada dia. Por não se importar de deixar que o vírus da morte se espalhe e matando milhares e milhares, partindo sem conhecer a Jesus. Ele chora pela sua noiva, que ele tanto amou, que sacrificou com a sua própria vida. E ele vê a sua noiva esfriando, não vê mais as mesmas ações que antes, não vê mais as manifestações de amor. Ele chora pela sua noiva, a igreja, que ele vê o esfriamento assolando a igreja em todo o mundo. Por aqueles que têm se esfriado, ele chora. Ele chora por você e por mim, pela nossa postura, pelas nossas ações. Ele chora porque muitas vezes não vê em nós aquilo que é esperado de cada um de nós. Por não ver em nós a atitude de amor para com Ele. Ele chora porque muitas vezes nós não damos tempo, nós não damos atenção para Ele. Ele chora ao ver que Ele é trocado por mim e por você. Ele é trocado por tantas coisas, por tantas diversões, como nós falamos na quarta-feira. Demas amou-me e abandonou pelo presente século. Eu creio que Jesus chora por nos ver que nós às vezes priorizamos tantas coisas, ao invés de estar com Ele, de estar ao seu lado, de estar em sua companhia. Por isso eu penso que Ele chora. Ele chora neste momento em que o mundo está nesse alvoroço, em que o mundo está perdendo tantas pessoas e que não lhe conhece, tantas pessoas morrendo nesse momento pelo vírus da morte, sem conhecer a Ele. Eu penso que por isso Ele ainda chora hoje. Meus irmãos, que nós possamos, cada um de nós, não permitir que mais que Jesus chore por nós, que nós possamos corresponder àquilo que Ele espera de nós. Maravilhoso Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu amor e pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e pelos teus cuidados. Nós te agradecemos por te conhecer, por tê-lo como Pai, como Senhor e como Salvador de nossas vidas. Senhor, abençoa a tua igreja no Brasil e no mundo. E conforta aqueles que têm perdido seus entes queridos. Pai, em nome de Jesus, estende as tuas mãos e toca aonde ninguém pode tocar, só o Senhor. Abençoa os pastores que pregam a sã doutrina no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus os guarda. Amém.